amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje vamos para mais um Enigma de um Crime. E o caso de hoje é um caso bastante conhecido, tanto nacionalmente quanto internacionalmente falando, principalmente. E já temos decidido o dia que vai ao ar esse quadro, porque no último caso que eu postei aqui eu falei que não tínhamos definido ainda qual seria o dia. Porém, esse dia já foi definido e vai sair todos os domingos. Então, se vocês estiverem gostando desse quadro, por favor, não deixem de comentar, não deixem de compartilhar, deixa aí sua sugestão, deixa aí o caso que você quer ver por aqui e chega de conversa, né? Vamos conhecer o caso de hoje. Bem, o caso que a gente vai tratar aqui hoje é um caso bastante conhecido, como eu já mencionei, que é sobre Madeleine McCann e seu desaparecimento, seu misterioso desaparecimento. E a gente vai estar, antes de adentrar no caso, conhecendo todos os envolvidos nesse desaparecimento. Madeleine McCann nasceu no dia 12 de 5 de 2003. Ela era uma menina britânica e morava na Inglaterra. E os seus pais se chamam Kate McCann e Jerry McCann. Madeleine tinha dois irmãos e esses dois irmãos eram gêmeos. Na época do desaparecimento, os dois tinham 2 anos de idade e se chamavam Tony e Amine McCann. Quando o desaparecimento aconteceu, os McCann estavam fazendo uma viagem entre amigos e familiares e eles estavam hospedados num resort bastante conhecido lá em Portugal, que era lá na Praia da Luz, em Lagos, Algarve. Então fixe essas informações aí, tá? Antes de chegar ao desaparecimento de fato, a gente vai adentrar um pouquinho a rotina da família e os momentos que antecederam esse desaparecimento. Como eu já mencionei, o resort que a família McCann e os amigos estavam hospedados é um resort bastante conhecido em Portugal, na Praia da Luz, que até hoje é um ponto turístico muito frequentado. E esse resort era um resort bastante completo, então basicamente todo o lazer que envolvia a família era feito ali no resort mesmo. Lá eles tinham piscina, tinham restaurantes, tinham bares, tinham áreas de lazer muito bacana. E também tinham serviços de babá, para que os pais, pudessem se divertir mais tranquilamente enquanto seus filhos estavam sendo observados por babás. Como eu disse, eles sempre comiam e faziam tudo por ali. E na noite que o desaparecimento aconteceu, eles desceram com as crianças. E um detalhe importante que vale ressaltar aqui é que os quartos ficavam muito próximos ao restaurante, dali. E era basicamente uns 100 metros de distância, então era muito próximo, dava até para avistar os quartos do restaurante. E na noite do desaparecimento, os McCann desceram para poder jantar com os filhos e tal, e alimentá-los. E subiram para o quarto, colocaram eles para dormir e desceram novamente para se encontrarem com os amigos, como eles sempre faziam. Basicamente todas as noites eles faziam isso. Só que nessa noite em especial, eles não contrataram o serviço de babá. Então, eles colocaram os meninos para dormir, desceram, foram jantar e ali, como próximo ao restaurante tinha um barzinho, então eles ficaram ali passando tempo e tal. Só que aí eles criaram uma política de que 30 minutos eles iam lá nos quartos avistar as crianças para ver se estava tudo ok, se estava tudo bem. E assim eles fizeram. Ok. Só que então, quando chega o momento do pai de Madeleine ir fazer a checagem no quarto, o seu amigo que já estava se levantando para fazer a mesma coisa, que vale dizer, os amigos deles também estavam com filhos pequenos e tal. E aí ele falou, não, pode deixar que eu vou, eu verifico e volto rapidinho. E aí então ele foi, verificou, olhou rapidinho o quarto, viu que os gêmeos estavam dormindo, então subentendeu que estava tudo tranquilo. E aí voltou, continuaram a noite, e aí chegou o momento de fato do pai de Madeleine, Jerry McCann, fazer a checagem. Então ele vai ao quarto, vê que os gêmeos e que Madeleine estavam dormindo, estava tudo bem. Só que ele fica atento a um fato curioso, que a porta, no momento que ele foi, estava entreaberta. Só que ele imaginou que pode ter sido o seu amigo e tal, e não deu muita importância. Então ele voltou tranquilamente, tudo ok. Mais ou menos umas 22 horas é o momento da mãe de Madeleine fazer a verificação, fazer a checagem. Então Kate vai, se dirige ao quarto e faz a checagem. Só que aí eis a surpresa. Os gêmeos estavam dormindo tranquilamente bem, só que a sua primogênita, a Madeleine, não estava no quarto. Então ela se desespera, ela sai correndo para onde os seus amigos e o seu esposo estavam e grita para eles que a menina foi raptada, que a menina desapareceu. Vamos focar aqui agora. Como assim a menina foi raptada? Como assim pegaram a Madeleine? Que foi exatamente as palavras que ela usou. Como ela tinha tanta certeza que a menina tinha sido raptada?
Essa é uma observação que eu quero fazer, eu quero que vocês fiquem com essa informação. Porque a menina poderia ter saído simplesmente do quarto procurando os pais, mas raptada é uma palavra um pouco, né, um tanto esquisita. Prossigamos com os fatos. Um outro fato que me chamou a atenção e que eu estranhei bastante, e que todos os relatos diziam isso, é que como assim que a sua filha acaba de desaparecer e você sai do quarto correndo em direção aos seus amigos, mas deixa seus 2 filhos pequenos continuarem no quarto sozinhos dormindo? Se a sua filha acabou de desaparecer, acabou de ser raptada, obviamente ela não é um lugar seguro para que as crianças continuassem, permanecessem ali sozinhas. Então, prosseguimos aos fatos. Quando Madeleine desapareceu, foi no dia 3/5 de 2007. E o que é interessante é que a primeira notícia foi dada na madrugada do dia 4/5 de 2007, né, poucas horas depois do desaparecimento, e foi amplamente divulgado, né, de manhã, logo quando amanheceu, o caso já estava rodando todo o território dali, e todos os meios de comunicação só falavam nesse desaparecimento. Então, em poucas horas, foi um dos casos assim que foi amplamente divulgado por todas as massas de telecomunicação. Para ser mais precisa, a primeira informação foi noticiada à 00:01 da madrugada do dia 4/5, ou seja, muito poucas horas depois. E agora a gente vai às investigações. No primeiro momento, a polícia acreditava que se tratava de um desaparecimento normal, que a menina tinha saído por conta própria e não que ela tinha sido raptada. Porém, os pais de Madeleine, Kate e Gerald, eles afirmavam com toda certeza que não se tratava de um simples desaparecimento e que a menina havia sido raptada, que a menina havia sido levada. No meio das investigações, uma das amigas do casal, que estava ali reunida com eles na noite do desaparecimento, prestou um depoimento aos policiais informando que, na sua vez de fazer a checagem dos seus filhos no quarto, ao sair do quarto, ela avistou o pai de Madeleine conversando com um amigo que não estava reunido com eles naquela noite, e que, ao continuar, ela avistou um homem alto e descreveu as características dele carregando uma menina de aproximadamente 3-4 anos, que era basicamente a idade de Madeleine. Ela já estava perto de completar os 4, porque ela desapareceu justamente no mês que ela fazia aniversário, poucos dias depois. Só que aí a amiga do casal não deu muita bola, não deu muita importância para isso, porque ela imaginou que se tratava de mais um hóspede ali do hotel levando o seu filho pequeno, enfim, algo normal. E voltou, se reuniu com os amigos normalmente, então para ela isso ali não era nem um pouco relevante. Então a polícia concentrou suas buscas em cima dessa informação e com base nas características desse homem que poderia ter levado Madeleine. Policiais e investigadores começaram a sua busca ali, né, pelas redondezas do hotel e pelo hotel, e também os hóspedes que estavam ali no hotel se solidarizaram lá com a família e ajudaram também nas buscas. Vale dizer que na busca também foram utilizados 2 cães farejadores que já tinham vasta experiência em outros casos e que já tinham trabalhado em mais de 200 casos diferentes. Só que algo que pesou bastante nas investigações é que a cena do crime, né, o quarto não foi preservado, não foi isolado, e transitaram por ali mais de 20 pessoas depois do desaparecimento, o que claramente compromete as provas que poderiam ter ali, bem como DNA e outras coisas mais. Sobre os cães farejadores, eu queria destacar as características dos 2. Um era preparado para identificar cheiro de cadáver em qualquer circunstância depois de 2 horas que o corpo já estivesse sem sinais vitais, e o outro era treinado para identificar cheiros de sangue. Então, conseguiram identificar alguns fluidos. O cão identificava o cheiro de cadáver e conseguiu identificar em algumas partes do quarto e também em algumas roupas da Madeleine e da mãe de Madeleine. E outro cão que era treinado para poder identificar cheiros de sangue, ele reagiu a isso em algumas partes do quarto também, e também no carro que os McKennies alugaram depois que a menina havia desaparecido. E aí, ao fazer as buscas com os cães reagiram a cheiro de cadáver na mala e também a fluidos de sangue, a fluidos corporais. Só que aí os McKennies claramente desmentiram, falaram que o cheiro do DNA era devido às coisas de Madeleine que haviam sido transportadas ali, objetos pessoais dela e tal. E uma coisa que eu queria destacar é que Madeleine, antes do desaparecimento, ela tinha um ursinho rosa, que ela ia pra qualquer lugar, que ela dormia com ele e que ela não desapegava nunca. E a mãe dela, Kate, lavou esse ursinho depois que a menina desapareceu, mas só que ainda assim os cachorros conseguiram identificar cheiros que identificassem alguma coisa estranha, mas não se sabe ao certo do que era esse cheiro. As informações não são muito precisas, se era cheiro de cadáver
ou se era cheia de sangue, então não vou trazer essa informação concreta para vocês, para que eu não traga nenhuma informação que esteja equivocada. Mais um ponto negativo da investigação é que, além da cena do crime não ter sido preservada, a equipe que estava trabalhando nas investigações não era uma equipe muito preparada para lidar com esse tipo de situação, então o que comprometeu bastante a investigação, até mesmo para não ser mais preciso com algumas informações que eles conseguiram encontrar, que não eram tantas, mas ainda assim tinha, como os DNAs que foram encontrados no quarto, como o cheiro de cadáver que foi encontrado no quarto, como alguns fluidos que foram encontrados no carro e algumas coisas mais. Portugal também tem uma questão um pouco diferente daqui do Brasil, é que para que eles tratem o caso como um sequestro, é necessário que exista provas físicas. E como não existia provas físicas propriamente ditas, então eles estavam tratando o caso como um simples desaparecimento, o que fez com que eles não investigassem todo o caso da maneira como seria investigado se fosse realmente sequestro. E agora a gente vai aos suspeitos. Bem, o primeiro suspeito se chama Robert Murat. Ele estava ajudando na investigação porque ele estava trabalhando com os policiais, traduzindo, porque ele era tradutor. Como ele batia com as características que a amiga do casal prestou como depoimento de ter visto aquele homem saindo do quarto, lembram? Então, ele batia com as características e ele foi afastado das investigações como ajudante e passou a ser um suspeito. A casa dele, que ficava ali nas proximidades do resort, foi investigada e a linha de investigação é que ele tinha raptado a menina para vendê-la como escrava sexual, porque o que eles acreditavam é que ele fazia parte de uma rede de tráfico infantil e que a menina já estaria em outro lugar que não fosse Portugal. E aí, um motorista da Noruega entra em contato com a equipe que estava trabalhando na investigação e informa ter visto com toda certeza a menina lá em Marrocos, o que agrava mais ainda as suspeitas para Robert, né? Só que aí essa informação ela passa a não ter mais consistência porque foi comprovado que, na verdade, a menina que ela tinha visto se tratava de uma outra garota que era muito parecida com Madeleine. E também pelo fato dos policiais, ao investigar a casa de Robert, não encontrar nenhuma evidência que comprovasse que a menina estivesse ali ou que realmente ele tivesse algum envolvimento no caso, ele é descartado como suspeito. E mais, ele tinha um álibi, que era a mãe, que confirmou que no momento que tudo estava acontecendo, entre as horas que se passou tudo Madeleine, ele estava em casa com ela e a mãe dele confirmou toda essa informação. Então ele passa a não ser mais suspeito. Os segundos suspeitos, pasmem se quiser, são os pais de Madeleine, Kate e Gerald, e eles são dados como suspeitos por vários indícios que poderiam levar eles até algum envolvimento com o desaparecimento. Ao investigar o quarto do casal, os policiais encontraram seringas ao lado de um remédio que não foi identificado o nome. E essa seringa, juntamente com esse remédio, segundo a teoria da polícia, poderia ter sido usado, para administrar alguma substância, algum medicamento em Madeleine que poderia ter levado ela a óbito e assim, eles ter simulado toda essa situação. Ou até mesmo que poderia ter administrado, na dose correta e ela teve alguma reação adversa que fez também com que ela viesse a óbito. E vale dizer que isso não seria muito difícil para eles, e eles tinham essa seringa porque ambos eram médicos, então eles não teriam nenhuma dificuldade em administrar nenhum medicamento. E essa questão de algum medicamento ter sido administrado, ela ganha mais força porque mesmo com tanta gente transitando no quarto, mesmo com tudo acontecendo, os meninos, que eram os gêmeos, não acordaram em momento nenhum, eles continuaram dormindo, que realmente poderia ter uma consistência de que tanto na Madeleine quanto nos gêmeos foram administrados alguns medicamentos para tranquilizar eles, enquanto o casal se divertia com seus amigos e pudessem curtir a noite tranquilamente sem nenhuma preocupação, certos de que as crianças estariam dormindo e que nada aconteceria. A segunda teoria que poderia dar mais ênfase a eles como suspeito é que, como eu já disse, no carro foram encontrados DNAs de Madeleine, fluidos. E por que eles alugaram o carro depois do desaparecimento da menina? É muito estranho, então a polícia também achou isso muito estranho, muito suspeito, principalmente depois do DNA que foi encontrado e a confirmação de que realmente se tratava do DNA de Madeleine. Então a polícia imaginou que o corpo dela poderia ter sido transportado ali, até porque o carro foi alugado depois que ela desapareceu. Então não tinha como ter fluidos ali dela se ela não tivesse sido transportada ali, mesmo com vida ou sem vida. Eles disseram, como eu já disse, que era objetos pessoais da menina, mas eu não acredito nisso. Essa teoria ganha mais um agravante, que seria um diário de Kate que foi encontrado, e nesse diário ela fala em algumas partes que os gêmeos e Madeleine eram muito histéricos, eram muito agitados
em uma parte específica que se trata de Medellín como uma criança que consumia suas forças, consumia sua energia exatamente nessas palavras. Então, né, a teoria do remédio que foi administrado ganha ainda mais força por conta que, né, eles precisavam curtir a noite, para isso as crianças precisariam estar tranquilas, dormindo e que nada acontecesse. Todavia, a polícia não consegue reunir provas suficientes que realmente incriminassem o casal, que incriminassem os McKennies. E então, eles levam o caso para a promotoria, para que a promotoria cuide deles como suspeito e decidir se eles continuariam como suspeitos ou se eles seriam inocentados. Só que aí, né, como eu já disse, eles não conseguem reunir provas suficientes, então o casal é inocentado e tirado da linha de suspeitos. 22 de novembro de 2007, a polícia portuguesa queria encerrar as investigações devido à falta de provas e devido a muita falta de consistência nas informações, porque mesmo com as provas coletadas ali no quarto e mesmo com tantos indícios contra o casal McKennie, eram provas insuficientes, né, que não poderia montar nenhum crime que tivesse informações concretas. E aí, por essa razão, eles queriam encerrar as investigações. Em dezembro, eles encerram as investigações, alegando, né, como eu já disse, que eles não tinham provas suficientes que levassem a um sequestro, que a menina desapareceu, não tinha provas de nada, e eles também afirmam que sobre os investigadores particulares, porque a família McKennie tinha uma condição financeira razoavelmente boa, porque ambos eram médicos, então eles tinham contratado investigadores particulares. E aí a polícia afirmou que eles não teriam sucesso, porque não tinha prova, não tinha um caso. Então, que assim como eles não tiveram, os investigadores particulares também não teriam sucesso. E aí, entre esse período aí, foi aberto um fundo, né, que meio que uma vaquinha online, que como a gente chama aqui no Brasil, para que pudesse colaborar com a continuidade das investigações, para que eles tivessem como estar custeando os investigadores particulares e toda a equipe envolvida que estava trabalhando no desaparecimento, para que eles conseguissem encontrar alguma informação relevante que levasse eles a algum rumo do que poderia ter acontecido com a menina. Um investigador que estava trabalhando juntamente com a polícia, com a equipe de polícia, ele se demitiu, ele se desligou do caso e ele se chamava Gonçalo Amaral, e assim que ele se desligou do caso, ele lançou um livro intitulado Mede a Verdade da Mentira. E aí nesse livro ele afirma com toda certeza que realmente o que tinha acontecido ali foi uma morte acidental devido ao que foi administrado para acalmar a menina. E aí ocorreu a morte acidental. Aí o casal McKennie simulou toda essa situação de sequestro, de rapto, para poder os inocentar e os tirar da linha de investigação como suspeito. E obviamente os McKennies processaram, pedindo indenização a Gonçalo, só que aí depois de um tempo foi negado pela Suprema Corte. Bem, agora a gente vai falar sobre as teorias. Eu vou trazer aqui as 5 mais relevantes que eu achei. Tem duas que eu não acho que tem muito fundamento, mas que tá aí como teorias em vários sites. E a primeira teoria seria de um assalto que não deu certo. Como assim? Entre aquele período estava sendo investigado um gangue de ladrões que operava ali nas redondezas do resort e outros lugares mais. E aí o que pode ter acontecido é que eles foram efetuar um assalto, né? E aí ao adentrar o quarto dos McKennies, ele encontrou Medellín acordada, e o que ele achou que seria mais sensato fazer era desaparecer com a menina, e aí se livrou do corpo da menina para livrar eles, né, de qualquer indício. O que eu não acredito, pra mim essa teoria não tem muita relevância. A segunda teoria seria de que ela foi vítima de um pedófilo, e esse pedófilo entrou no quarto, abusou dela sexualmente e se livrou do corpo. Por que essa teoria entrou como uma linha de investigação? Porque em 2011 a polícia dali de Portugal reabriu um caso de um rapaz que era um pedófilo que abusava de meninas ali nos quartos de hotéis, principalmente de turistas britânicos, de meninas britânicas. E aí ele entrava nos quartos de hotéis, estuprava, abusava sexualmente das meninas, e tudo isso enquanto elas dormiam. O suspeito seria um ex-funcionário do Resort Ocean Club, que era o local onde a família já havia passado férias. E esse suspeito foi identificado como Euclides Monteiro, como eu já disse, um ex-funcionário. Só que aí o caso foi reaberto em 2011, porém em 2009 Euclides já havia falecido de um acidente que teve com um trator, só que também mais tarde foi provado sua inocência através de exames de DNA e tal, então ele não tinha envolvimento com o sumiço de Medellín. A terceira teoria que já foi mencionada na linha de investigação seria de tráfico infantil, ou seja, a menina foi raptada,
para ser levada e vendida no exterior como uma escrava sexual, o que tá lá na linha de investigação, não sei, não tenho uma opinião formada sobre isso. A quarta teoria seria um acidente que teria acontecido. Então Madeleine teria saído do quarto, né, no momento que seus pais estavam lá embaixo se divertindo com os amigos, e ao procurar o local onde eles estavam, ela caiu em uma fossa que estava em obras, e aí na manhã seguinte, quando a equipe retomou as obras, acabou fechando e não avistou a menina. Então esse seria o acidente, o que pra mim não faz muito sentido, já que o restaurante era sentido da piscina e obviamente para uma criança, piscina, luzes na piscina, luzes no local chama muito mais atenção do que, né, o caminho que ela pegou, que era oposto ao restaurante e aos quartos. A quinta teoria, como eu já disse, seria realmente os pais dela que teriam administrado alguma substância, e então foi uma morte acidental de qualquer forma, e eles inventaram tudo isso para poder se livrar e não serem dados como culpados. Agora em 2019, mais ou menos em maio, se eu não me engano, teve algumas atualizações do caso, né? Porque até hoje ainda há equipes de investigadores que ainda trabalham nesse caso em prol, em busca de alguma resposta do que pode ter acontecido, se a menina está viva. Os pais acreditam que a menina está viva. E a equipe foi reduzida recentemente de 30 pessoas que trabalhavam para 3 ou foi 4. E aí essa investigação corre um sério risco de ser encerrada, porque o Gonçalo Amaral, que foi quem lançou o livro, né, acusando os pais de serem culpados da morte da menina, acabou processando eles e pede uma indenização. E se ele ganhar, ele vai receber, tanto ele quanto os advogados, muitos milhões, o que obviamente, né, vai acabar com todo o fundo que a família ainda tem para poder custear essas equipes que trabalham para poder solucionar o caso. Então, ainda não se tem uma informação de como está se desenvolvendo esse processo, né, mas corre esse risco das investigações serem encerradas e de não haver mais um caso Madeleine McKee. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado de todas as informações que eu trouxe aqui. Eu tentei trazer as informações mais relevantes porque é muita coisa. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabem, né? Deixa aí o teu joinha, compartilha com teus amigos, se inscreva no canal, isso é muito importante, é sério. E deixa aqui nos comentários alguma sugestão, se eu deixei de mencionar algum fato relevante. E também sugestões de outros casos que eu possa trazer aqui, tá? Um beijo e até o próximo vídeo.